Olá pessoal, saudações tangueiras a todos. Aqui mais uma vez com vocês, André Magro. E hoje eu vou contar um pouquinho da história do tango para vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal e roda a vinheta. Bom, antes da gente começar a contar um pouquinho da história e as curiosidades que envolvem o tango, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que vocês sejam informados sobre os vídeos novos, ok? Assim, desta forma, você vai ajudar muito o crescimento do nosso canal. Bom, pessoal, sem dúvida alguma, o tango é uma das danças mais populares do mundo. Não à toa, ele foi aclamado pela Unesco em 2009 como Patrimônio Cultural da Humanidade. Ele já foi praticado, assistido, apreciado por milhões de pessoas em toda a sua história. Uma das mídias que mais ajudou o tango a se tornar esta dança popular que ela é, sem dúvida alguma, foi o cinema. Cenas como as de Al Pacino dançando tango em Perfume de Mulher, ou ainda Antônio Bandeiras em Vem Dançar, ou se você preferir, Richard Gere e Jennifer Lopez dançando em Dança Comigo, são cenas muito famosas que, com certeza absoluta, alimentam a imaginação e os sonhos de muitas pessoas. Mas não sei se você sabe, as cenas de tango não começaram nos anos 80 ou 90. Tudo começou com Rodolfo Valentino no início do século XX. Para quem não sabe, Rodolfo Valentino era um ator italiano e ele nasceu em 6 de maio de 1895. Ele era um símbolo sexual para sua época e foi um galã do cinema mudo. Valentino, em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, ele protagonizou uma das cenas mais famosas da história do cinema. Ele dança tango vestido de gaúcho, com bombacha, bota e chapéu. Tudo que ele tem direito. Eu vou mostrar um pouquinho dessa cena para vocês agora. Dançava bem diferente, né, gente? Mas o interessante é a gente parar para pensar que as vestes de um gaúcho não são os trajes típicos de um bailarino de tango. Isso não restam dúvidas, né? Mas por que então os diretores colocaram Valentino vestido de gaúcho para dançar? Primeiramente para reforçar um estereótipo, pelo mesmo motivo que eles colocaram um arranjo de frutas na cabeça da Carmen Miranda, ou ainda um músico de salsa ou mambo que tem aqueles babados, aquelas mangas bufantes e maracas nas mãos. Eles queriam com isso reforçar um estereótipo do amante latino sul-americano. Então eles usaram as roupas de um gaúcho em Valentino.
Mas é exatamente aí que eu quero chegar. A figura do gaúcho foi e é ainda muito importante na história do tango. Ele foi uma das figuras que ajudaram a construir o gênero como a gente conhece hoje. O gaúcho era uma figura muito solitária, era ele e o seu cavalo. E ele caçava gado selvagem para sobreviver. Ele tinha usos e costumes muito peculiares, andava armado, com facões e boleadeira. E ele não tinha um temperamento muito fácil não, ele não levava desaforo para casa, era bom de briga. Tinham outros usos e costumes também que são conhecidos por nós hoje, como por exemplo o sapateio do malambo, né? Foi o gaúcho que começou dançando, influenciado, claro, pelo flamenco. O interessante disso tudo é que o gaúcho ele foi perdendo o espaço do campo com os donos de terras que foram tomando posses, os ranchos foram crescendo, as propriedades privadas foram crescendo e ele foi perdendo espaço no campo. O gaúcho ele tinha um comportamento, um hábito de vida nômade. Ele ficava viajando pela planície dos Pampas, buscando a sua subsistência. E com a chegada desses ranchos, como eu falei para vocês, ele foi perdendo espaço e foi sendo obrigado a ir para a cidade grande. E também é importante a gente falar que alguns gaúchos foram para a Guerra do Paraguai, defender o seu país. E também quando voltaram da guerra, na segunda metade do século XIX, foram para a cidade de Buenos Aires. Só que quando essa figura do campo chegou na cidade, se adaptou um pouquinho àquela nova realidade, essa figura era conhecida como compadre. Ele foi parado de ser identificado como um gaúcho, ou gaúcho, como eles dizem por lá, e foi chamado de compadre. Essa figura do compadre influenciou o surgimento de uma figura que é icônica para o tango, que é o compadrito. Alguns não diferenciam compadres e compadritos, alguns historiadores. Já outros, eles identificam o compadrito como alguém que se inspirou no compadre, que era muito vaidoso, mas era um pouco malandro, às vezes um marginal, e era um pouco covarde também. Mas o mais interessante de tudo isso é que o compadrito, ele chega numa Buenos Aires, na periferia de uma Buenos Aires pós-guerra, onde essa periferia se concentrava muito perto do porto de Buenos Aires, e na chegada deste porto se encontravam muitas culturas. Então a gente tem, além do compadrito, tem os negros libertos e filhos de negros libertos da escravidão, e a gente tem também o imigrante europeu que está chegando, fugindo de uma situação difícil da Europa. Então, neste momento, a gente tem um encontro de três culturas. A gente pode dizer da cultura do compadrito, que era uma cultura local, muito embasada na figura do compadre, a cultura negra e também a cultura europeia. E foi justamente nesta mescla, nesta mistura, que resultou algo tão híbrido e único como é o tango argentino. Bom, eu estou falando tango argentino porque é o país que melhor o representa, mas é importante a gente dizer que o tango não é exclusivamente argentino, ok? Ele é da bacia hidrográfica do Rio da Prata. Isto engloba a Argentina e o Uruguai. Então o tango também é uruguaio. Bom, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando sobre o compadrito, o compadrito ele se apropria de algumas figuras do candombe, da cultura negra, e também da polca e da mazurca da cultura europeia, faz uma mescla um pouquinho e coloca o seu jeito de dançar, que era um pouquinho diferente. E daí, a esta forma de dançar, chamavam de tango. É muito interessante a gente observar que o tango, ele surgiu, a dança surgiu antes do que a própria música. A palavra tango, gente, ela é difundida, ela é constatada em muitas culturas ao longo do planeta, ao longo da história. Mas
É praticamente certeza que a palavra tango, utilizada por nós, vem de uma cultura negra, de uma cultura africana. E nesta cultura, o tango se refere ao lugar de dança, à dança em si ou a uma forma de se dançar. Bom, pessoal, para a gente entender o contexto da utilização da palavra tango, vamos substituir por pagode, que é mais comum no nosso vocabulário. Eu posso dizer para vocês, e aí, gente, vamos lá no pagode? Tá tendo um pagode lá perto de casa? Então eu posso convidar vocês para a festa. Vamos a um pagode. Mas eu também posso ouvir um pagode. E também posso me referir a uma forma de dançar, que é o pagode. Então, o tango é a mesma coisa. Ele era aplicado para diferentes formas, para diferentes contextos. E a forma que o compadrito dançava, esta forma o pessoal chamava de tango, que também vinha dos bailes negros. Algumas propriedades particulares proibiam o tango em suas terras, mas não se referindo à dança em si, mas à aglomeração de pessoas que se juntavam para dançar. Além do que, era uma forma um pouco mal vista também. O tango, ele no final do século XIX, comecinho do século XX, bem no comecinho, ele era marginalizado e as pessoas consideravam aquilo impróprio para quem era de família. O fato é que o compadrito dançava tango, mas o músico não tocava tango. E aí os músicos foram encontrando uma forma de musicar aquela dança. Naquela época, no final do século XIX, quando o tango começou a surgir, os músicos eles eram analfabetos musicais. Eles não sabiam escrever arranjos ou compor. Eles sabiam tocar. Eles ouviam, tocavam e acompanhavam. Como eles dizem por lá, eles tocavam a la parricha. E aí ficou fácil, né, entre aspas, de acompanhar o compadrito, acompanhar aquela dança com cortes e quebradas. Mas diferente do que algumas pessoas dizem, gente, o tango ele não foi dançado, não começou a ser dançado por dois homens. Não eram dois compadritos que começaram a dançar tango. Os homens queriam dançar com as mulheres. Agora, como era uma dança mal vista pela sociedade, as mulheres de família não podiam dançar. Então, eles se viam obrigados a praticar o tango com outros homens para aprender. Para quando chegasse a noite, eles estarem na ponta dos cascos para conseguirem dançar com as prostitutas. Isso também é uma coisa muito interessante da gente falar. Vamos imaginar quantos homens sozinhos tinham em Buenos Aires naquela época? Tinham os gaúchos que voltaram da guerra ou saíram do campo. Tinham os imigrantes europeus que no início vieram sozinhos para primeiro construir alguma coisa para depois trazer os seus familiares. E aí eu estou falando de milhares de imigrantes. Então tinham em Buenos Aires naquela época muitos homens sozinhos e eles precisavam de diversão. Tenham noção, gente, que nesta época em Buenos Aires haviam mais cabarés e prostíbulos do que bares e restaurantes. E foi nesse contexto dos cabarés e prostíbulos, com o compadrito dançando entre os amigos para praticar, para dançar com as prostitutas, que o tango foi crescendo. Por isso ele é uma dança que era marginalizada no começo, porque era praticada por pessoas que viviam à margem da sociedade. Bom, esse é um pedacinho da história dos primórdios do tango que eu estou contando para vocês. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e escreva, comente. Você já conhecia essa história? Você tem alguma informação para acrescentar? Não deixe de deixar sua opinião, tá bom? Por hora é isso. Eu agradeço muito a companhia de vocês e até a próxima. Um beijo do Magro.